Bom, boa noite, gente. Alegria poder estar aqui na CBM, né, em data tão relevante, né, no calendário da igreja. Eu falei um pouco mais cedo sobre o meu sentimento, né, em relação à igreja. Fiz uma analogia àquela relação que, por vezes, a gente tem com pessoas que nós ainda não conhecemos pessoalmente, mas conhecemos a partir, né, de alguém próximo. Né? Vou explicar melhor, ficou meio confuso. Quando você conhece alguém que fala sempre muito bem de uma terceira pessoa, aí no momento que essa pessoa está perto de você, você já tem aquela simpatia, aquele carinho já por uma transferência. Então, esse é o meu sentimento em relação à CBM, por conta de tudo o quanto eu já ouvi acerca da igreja, através do pastor Cristiano, sempre falando com muito carinho sobre as iniciativas, sobre os projetos da igreja, sobre toda a história, desde a plantação e vários projetos, né, que foram desenvolvidos aqui pela igreja. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui. É uma honra, na verdade. Eu também sou muito grato a essa igreja, porque o pastor Sávio, o pastor Isaltino, o Guto, foram até o Rio de Janeiro, compuseram, né, o concílio para meu exame, né, para a ordenação. Então, eu me senti muito amado, muito honrado, né? A gente tinha pouca relação e, ainda assim, eles amorosamente se dispuseram a estar lá, na Igreja do Redentor, me avaliando junto com outros pastores. Então, para mim, foi uma honra muito grande, muito marcante na minha história. Eu gostaria de convidá-los, nessa noite, para nós meditarmos no Evangelho, no texto que se encontra no capítulo de número 13 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Gostaria de convidar os irmãos para ficarem de pé, para que a gente possa fazer a leitura. Eu peço que os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Repito o versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus, nós louvamos o Teu santo nome pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, Senhor, em data tão importante no calendário dessa igreja, data que marca o início, Senhor, da organização dessa comunidade de fé. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa bênção. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que muitas pessoas conheceram o Senhor a partir dessa comunidade, muitas pessoas tiveram suas vidas restauradas. Deus, muitas pessoas tiveram as suas vidas ressignificadas, Deus, a partir do contato com o Evangelho nesse lugar. Deus, muito obrigado. Deus, nós te clamamos, Deus, por uma bênção muito especial. Te pedimos que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra. Eu te peço, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim, das minhas limitações. Deus, que o Senhor possa usar-me para edificar a Tua igreja aqui reunida. Deus Santo, porque nós estamos aqui, Senhor, nós nos dispusemos a estar aqui, não simplesmente para reencontrar pessoas, Deus, para ouvir, Deus, aquilo que pode ser dito meramente a partir de sabedoria humana, mas nós te pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito possa falar de forma especial ao nosso coração. Deus, por favor, nós te clamamos, Senhor, que a Tua palavra, ela possa ser aplicada com unção, com graça. Deus, que o Teu Santo Espírito possa dar-nos clareza no contato com as Sagradas Escrituras. E da mesma forma que eu te pedi na parte da manhã, Deus, eu te clamo que o Senhor possa ampliar, Deus, o nosso coração, a nossa mente, a nossa capacidade, Deus, de enxergar o Senhor, de Te amar e de viver vidas, Senhor, que se assemelhem mais à vida de Cristo.
Deus, por favor, faz assim conosco, Deus. Amém, Senhor. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Uma igreja em missão. O pastor Sávio, quando me apresentou o tema para a gente meditar nessa noite, uma igreja em missão, eu fiquei pensando sobre isso. E, na verdade, dizer uma igreja em missão não deve causar muito espanto, porque a gente espera que toda a igreja verdadeiramente cristã, todos aqueles que são verdadeiramente discípulos de Cristo devem estar engajados na missão de apresentar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem a mensagem da salvação. Contudo, é importante a gente entender exatamente qual é esse projeto, qual é essa mensagem, no que consiste isso. Então, a gente, mais uma vez, é remetido a lembrar, que é fazer com que todas as pessoas tomem ciência da verdade de que todos os homens e mulheres, todos os homens e mulheres, todos os seres humanos devem adorar ao Senhor, independentemente de classe social, de etnia, de formação acadêmica, enfim, independente da sua história, todas as pessoas devem adorar ao Senhor, porque Ele é digno de adoração, é digno de louvor. Só que a gente esbarra, por vezes, numa interpretação equivocada que diminui o ser divino, que subestima quem Deus é. Certa vez eu ouvi alguém falando sobre isso, dizendo que parecia um tanto quanto egocêntrico, um Deus todo-poderoso criar seres e tão somente esperar que eles o adorem. Então, parece mais coisa de um ser mimado, que criou os seres e espera que esses seres fiquem ali contemplando quem Ele é e o adorando e rendendo louvores a Ele por uma demanda pessoal. E, na verdade, não é isso. Quando a gente para pensar acerca do ser de Deus, eu creio que, e a necessidade de adorá-lo, uma coisa me ajuda a interpretar isso de uma forma mais correta. Eu conversei com o pessoal aqui pela manhã, dando o exemplo da nossa ida a um restaurante. Quando eu vim para Macaé, o pastor Cristiano me indicou alguns lugares para poder comer. Eu não vou falar o nome dos lugares, porque ele não conseguiu nenhum voucher para mim comer gratuitamente nesses lugares, então não vou falar o nome dos lugares. Mas sempre que a gente vai num lugar, num restaurante muito bacana, muito legal, que a gente senta assim, come uma comida fantástica, a gente é muito bem servido, o lugar é muito aprazível, e a gente sai daquele ambiente com aquela sensação de que, cara, eu preciso contar isso para alguém. E quando a gente encontra um amigo no dia seguinte, a gente quer falar sobre essa experiência, quer contar como é que foi a comida, e o atendimento foi fantástico, o lugar era muito legal, a música tocando. Então, a gente se sente compelido a falar isso com outros, a compartilhar isso com outras pessoas. E não só isso, nós ficamos insistindo, dizendo, rapaz, você precisa ir lá, você vai ver que é diferenciado, é um lugar especial, você vai ficar maravilhado com o serviço, com a comida, enfim. Então, da mesma forma como com coisas terrenas, limitadas, que passam, nós, por vezes, somos visitados por esse senso de fascínio. Quando nós falamos acerca de Deus e dizemos que Ele é o único digno de adoração, e essa verdade precisa ser levada a todo ser que respira, não é uma demanda pessoal do ser divino, mas é algo inevitável quando nós entendemos quem é esse Deus. É nós pensarmos que o Criador de todas as coisas, não só o Criador, mas aquele que sustenta todas as coisas. Eu saí do lugar onde eu estava hospedado agora para poder vir para a igreja, e a gente saiu e passou na beira da praia, uma lua linda, um tanto meio que avermelhada, brilhando sobre o mar, e a gente encantado com isso, mas ao mesmo tempo sendo remetido à verdade de que o Deus que criou esse luar fantástico, criou uma série de outras coisas, planetas, estrelas, cada um girando na sua órbita,
Enfim, a gente pensando em toda a complexidade do universo, entendendo que esse Deus maravilhoso, fantástico, ele resolveu chamar pessoas de filhos. Então, apontar para o fato de que esse Deus ele é digno de adoração não significa apontar para um ser caprichoso que espera que pessoas obedeçam a essa ordem. Adorá-lo significa uma consequência. Então, todo o discípulo de Cristo está engajado nessa tarefa de anunciar o Evangelho, de anunciar essa mensagem para todas as pessoas. Então, voltando para o nosso texto, Cristo diz que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, eu queria voltar, a partir da palavra discípulos, queria vir meditando de trás para frente com vocês, e a gente conversar um pouquinho sobre o ser discípulo, o que é ser discípulo. Como a palavra, no sentido, o valor semântico, a etimologia da palavra nos remete à ideia de, sempre aquela coisa de ensino, de relação professor-aluno, de mestre, de coisas a serem ensinadas. Em alguns momentos a gente pode incorrer no equívoco de achar que discipulado se resume tão somente a gente estudar os 13 capítulos de uma revista, quando a gente está iniciando nossa caminhada cristã, quando a gente se torna membro de uma igreja. Não que isso seja um problema, como eu falei, a gente, na nossa igreja, também faz uso de materiais semelhantes a esse, a gente estuda com as pessoas que estão conhecendo a fé cristã. O ponto é que essas revistas, esse tipo de material, é o início da caminhada e não um fim em si mesmo. Então, é para que você entenda de forma panorâmica, mais ou menos, o caminho que você escolheu seguir. E é interessante nós pensarmos sobre isso, pegando o próprio exemplo do apóstolo Pedro, que esse texto sempre fala muito ao meu coração, porque lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22, o apóstolo Pedro, extremamente impetuoso, como era peculiar, a gente percebe isso nos textos sagrados, a gente percebe o apóstolo Pedro muito animado, sempre pronto a agir, e num determinado momento, Jesus Cristo fala para ele: Pedro, e isso após Pedro ter caminhado 3 anos com Jesus, ter sido usado para expelir demônios, ter visto cura de pessoas, visto milagres. Pedro estava num ponto da sua caminhada que, se ele chegasse na minha igreja, ou ele seria o pastor titular, ou certamente seria um oficial da igreja, mas tal grandiosidade de experiências que ele tinha vivido com Jesus. Só que Jesus disse para ele: Pedro, quando te converteres, fortalece a fé dos teus irmãos. Pedro, com 3 anos de caminhada, fazendo teologia com aquele que era a encarnação da teologia. Pedro caminhando com Cristo, após 3 anos ele ouve de Jesus: quando te converteres, fortalece a fé dos teus irmãos. Então a gente começa a entender que discipulado não é o conjunto de alguns capítulos na revista. Discipulado não significa a gente aprender algumas verdades acerca das Escrituras. Discipulado não se resume tão somente a gente decorar algumas doutrinas, mas discipulado tem a ver com a vida, é um empreendimento para toda a existência. Em Atos, no capítulo 11, a descrição feita pelo ministério de Paulo e Barnabé em Antioquia nos relata que eles passaram lá um ano falando acerca das verdades do Evangelho, 1 ano ensinando, 1 ano falando de Jesus, 1 ano aconselhando pessoas, 1 ano ministrando verdades que eu e você também temos contato. E após esse 1 ano, lá em Antioquia, as pessoas passaram a chamar aqueles homens, não só eles, mas aqueles também que caminhavam com eles, de cristãos, pela primeira vez. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que, na verdade, a população daquele local começou a olhar
para a forma como eles se relacionavam, passou a atentar para a forma como eles viviam, começou a atentar para a mensagem que eles anunciavam, e isso de forma regular. Eles tinham um estilo de vida que apontava para Cristo. Então, eles não precisaram se autoproclamar, se auto-anunciar como seguidores de Jesus. As pessoas de fora, ao olharem para eles, diziam: esses são os cristãos, esses são aqueles que pertencem a Cristo, esses são aqueles que vivem de forma semelhante à vida de Jesus. Esses são aqueles que, quando a gente olha para a relação deles uns com os outros, a forma como eles falam, a forma como eles se comportam, nós somos levados a pensar em Cristo. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque nesse versículo que a gente destacou, no versículo 35, em que Jesus diz: nisto conhecerão que são meus discípulos, ele fala exatamente sobre esse aspecto, sobre o fato de que outras pessoas, os de fora, perceberão a natureza do ministério desenvolvido. E essa palavra, que para a gente é traduzida como conhecerão, ela, no grego, a palavra é gnose, né? Essa ideia de simplesmente saber, né? De conhecer. Só que quando a gente pensa em conhecer no hebraico, tem um sentido muito mais amplo, mais profundo. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, quando é dito sobre conhecer, por vezes isso tem relação com o intercurso sexual, a relação do homem e da mulher. Quando o homem e a mulher se casavam, então a mulher e o homem se conheciam profundamente, amplamente, um possuía o outro a ponto de pertencerem-se completamente. Então, a relação com o conhecimento, a partir dessas categorias do contexto hebraico, ela tem uma abrangência muito maior. Trata-se do fato que aquelas pessoas que olhavam para os discípulos, elas não simplesmente olhavam para um grupo e falavam assim: ah, não, ok, aqueles são os cristãos. Não. Essas pessoas, elas eram invadidas pela verdade de que não tinham outra alternativa a olhar para aquelas pessoas, para os discípulos de Jesus, e reconhecendo neles um exemplo do estilo de vida que Jesus viveu. Então, isso é extremamente poderoso, porque eu lembro de quando eu era criança, eu não vim, né, de um contexto evangélico, meus pais não eram evangélicos, mas eu me lembro bem que, quando criança, a gente olhava para algumas pessoas e sabia que aquelas pessoas eram evangélicas, pela forma como falavam, pela forma como se relacionavam, pela conduta, pelas preocupações, pela postura diante de problemas que atravessavam. E quando a gente olha para os nossos dias, a gente precisa fazer uma comparação. Será que nos nossos dias nós vemos mais exemplos de pessoas que precisam se auto-identificar como evangélicas? Será que isso é feito a partir do anúncio pessoal, ou nós vemos mais exemplos da constatação a partir da observação de terceiros? Será que é comum nós olharmos para pessoas que vivam de tal forma que as suas vidas identifiquem, apontem para o caráter de Cristo? Será que isso acontece com muita regularidade? Então, quando a gente pensa sobre isso, sobre viver de tal forma, de forma tão intensa o Evangelho, que isso faz com que o outro, aquele que não sabe nada das Escrituras, não conhece Jesus, mas seja invadido pela constatação de que a sua vida aponta para algo diferente, aponta para um amor, aponta para um estilo de vida que transcende os valores do tempo presente. E essa pessoa é levada a constatar que isso só tem uma explicação: você pertence a Cristo. A sua vida pertence a Cristo. Então,
Jesus diz que isso aconteceria. Pessoas conheceriam que nós somos discípulos dele. Mas a partir de que isso aconteceria? Então, tem uma partículazinha no início do versículo que diz: nisto conhecerão que são meus discípulos. E essa partículazinha nisto, na verdade, ela resume o que foi dito no versículo anterior, no versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, o que Jesus está dizendo é que esse conhecer que se dá a partir de uma constatação que não precisa ser apresentada, eu não preciso anunciar, mas isso brota no coração, brota na mente daqueles que te observam. Isso vai acontecer a partir do momento em que o amor evidenciado em nossas vidas for tão eloquente que não precise, que não demande de mim e de você falar mais nada acerca da fé que professamos. É óbvio que a fé cristã é a fé da anunciação, da proclamação, nós precisamos proclamar o Evangelho. Mas Cristo diz que a legitimidade dessa proclamação, ela se dá a partir do testemunho do amor que ele manifestou por seus discípulos ao mundo. Quando a gente olha para os discípulos de Jesus, para aquelas pessoas que caminhavam com ele, a gente vai perceber Pedro, que tinha um comportamento muito impulsivo, às vezes sempre descrito como alguém que era sanguíneo. A gente vai lembrar de João, que era o apóstolo do amor, o apóstolo amado. Então, alguém extremamente carinhoso, doce. Na ceia, a gente vê João reclinando, encostando a cabeça no peito de Cristo. A gente vai encontrar cobradores de impostos. A gente vai encontrar aqueles que eram os zelotes, aqueles que eram zelosos da lei, ou seja, que estavam doidos para poder provocar uma revolução ali, sair debaixo do jugo do Império Romano. A gente vai perceber entre as pessoas que se aproximavam de Cristo, a gente vai se lembrar da mulher com fluxo de sangue, uma mulher cerimonialmente impura, que não podia tocar em ninguém, e Cristo se permitiu ser tocado por ela, para que ela fosse curada. A gente vai perceber Cristo indo em direção aos leprosos, para poder tirar da vida daqueles homens aquilo que tornava aqueles 10 homens espécies de mortos-vivos. A gente vai ver Cristo se encontrando com a mulher samaritana, em João 4. Se já era odioso para o judeu conversar com um samaritano, ainda mais com uma mulher. E a gente percebe Cristo se aproximando, se relacionando e sendo seguido por pessoas diferentes, com ideologias diferentes, pessoas que tinham backgrounds diferentes, formação intelectual diferente, e todas elas apaixonadas por Jesus e caminhando com Cristo. E o amor de Cristo abarcando todas essas diversidades. E quando a gente percebe Cristo em todo esse processo de caminhada, falando, anunciando as excelências do Evangelho, diferentes pessoas, todo mundo seguindo Cristo, todo mundo querendo ouvir de Jesus, todo mundo querendo tocar em Jesus. Existiam momentos nas Sagradas Escrituras em que a gente vê nas Sagradas Escrituras que Cristo precisava se afastar para que ele pudesse ter tempo de oração. Na praia, ele precisou entrar num barco e se afastar para dentro do mar, para que ele conseguisse falar para a multidão. Então, a gente olha para tudo isso e a gente percebe que a agenda de Jesus era uma agenda muito apertada. Era uma agenda corrida. A gente olha para os nossos dias e falar de agenda corrida, falar de vida agitada, já se tornou algo tão corriqueiro que a gente nem pergunta mais, porque todo mundo fala, não, estou numa correria danada, né? Não tem tempo para nada. Ninguém tem tempo para nada.
Ninguém tem tempo para ter uma vida devocional de qualidade, ninguém tem tempo para poder separar tempo de oração, ninguém tem tempo para poder ouvir pessoas. Só que quando a gente olha para Jesus Cristo, e ele passa, por exemplo, pelo cego de Jericó, e ele se aproxima de Jesus, a necessidade dele estava patente, não precisava ser explicada. Só que Jesus Cristo quer ouvir o que aquele homem tem a dizer. Jesus Cristo pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus, ele queria ouvir pessoas. Jesus, ele não tinha projetos tão importantes que roubassem o tempo dele de ouvir pessoas. E quando a gente pensa sobre isso, parece paradoxal, porque ele era o Filho de Deus, se fez homem, veio cumprir um ministério para salvar toda a humanidade, mas ainda assim, ele queria ouvir pessoas. Ele tinha tempo para ouvir pessoas, para comer com pessoas, para sentar na casa de gente que muita gente não queria estar perto. Nisto conhecerão que são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros, assim como eu vos amei. Então, Cristo, ele amplia o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, e ele fala assim, olha só, o tipo de amor que eu tenho dispensado, esse é o parâmetro de amor que vocês devem evidenciar para o mundo. Num outro episódio, Jesus Cristo é descrito como olhando para as multidões, e a descrição feita pelo evangelista é que Jesus olhou para as multidões, percebeu que elas pareciam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, e Jesus compadeceu-se delas. Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Então, a palavra que para a gente é traduzida como compaixão, literalmente, é um remover de vísceras. É como se fosse um remover no estômago, no intestino. É algo que acontece, né, na barriga, aquela coisa que ele não sabia explicar muito bem o que é. Então, para a gente isso é estranho. Como é que compaixão pode ser entendida dessa forma? Compaixão, né, uma tristeza, uma coisa que eu sinto em relação ao outro. Mas, quando a gente pensa um pouquinho sobre a cultura hebraica, existem aspectos do idioma que eles têm uma explicação teológica, só que existem outros aspectos que são traços de culturas tribais. Então, a explicação se dá a partir de experiências. Eu tenho um grande amigo, um pastor, que é responsável por um seminário na Espanha, e ele também estava treinando pessoas na Bolívia, os quichuas. E ele falava do quanto era desafiador ensinar teologia num contexto tribal, que para as pessoas lá, quando falavam de dor de cabeça, por exemplo, elas não falavam de forma tão somente conceitual, né? Estou com dor de cabeça. Não, dizia, não, estou com uma sensação como se uma ave tivesse pego uma pedra e abandonado dos altos céus e atingido aqui. Aí eu falei assim, mas é complicado, né? Dizer que está com dor de cabeça num contexto desse. Mas eles iam associando, né? Uma característica tribal é ir associando as sensações. E na minha vida eu vivi um episódio que me ajudou um pouco a entender a compaixão descrita por Jesus. Eu já tinha ouvido muitas pessoas falarem acerca de câncer, né, que tinham câncer, que lutaram contra o câncer, enfim. Só que num determinado momento da nossa vida, lá na minha família, após o nascimento da minha segunda filha, que estava aqui sentada aqui com a gente, a menorzinha, a Isabela, quando a minha esposa, acho que a Isabela, minha esposa estava deixando de amamentar, a Isabela estava mais ou menos com uns 9 meses, minha esposa detectou um nódulo no seio. E a médica dela falou assim, bom, eu creio que isso aí, como você está saindo do período de amamentação, deve ser leite empedrado, enfim, deve ser alguma coisa assim, não se preocupe com isso. Só que a coisa se arrastou por mais um tempo, o nódulo continuava lá, e a médica resolveu pedir alguns exames. Isso, pede um exame,
pede um outro com um grau de complexidade maior, pede outro exame, até que chegou o ponto que a médica falou assim, não, vamos fazer uma biópsia. E essa biópsia foi feita, e no dia de pegar o laudo da biópsia, eu fui sozinho na clínica para poder pegar o resultado. E eu lembro que quando eu peguei o laudo, eu sentei na recepção da clínica e comecei a ler o laudo, e lá dizia que minha esposa estava com câncer. Eu peguei o laudo, coloquei os termos que estavam no laudo, coloquei no Google para tentar enquadrar em alguma outra coisa que não fosse câncer. Só que eu fiz isso por algum momento, algumas vezes, procurei, li alguns artigos, e realmente era isso. Então, nesse momento, eu senti esse vácuo na boca do estômago, aí você sente a coisa revirando, né? Parece que sente uma queimação na boca do estômago, aí você percebe as suas vísceras dando cambalhota dentro de você. E eu comentei aqui mais cedo, eu não sei quantos conhecem bem o Rio de Janeiro, mas a gente mora na freguesia, em Jacarepaguá, e os resultados do exame a gente pegou no bairro de Botafogo. E eu saí de Botafogo, indo em direção a Jacarepaguá, eu queria que aquela viagem durasse uns 2 dias, que eu não queria encontrá-la para poder contar essa história, para dar o resultado do laudo. E parece que a coisa aconteceu, né, em 5 minutos, parece que esse foi o tempo do trajeto. E toda vez que eu lembro dessa experiência, hoje ela está bem, né, como vocês veem, ela está bem, né, passou pelo tratamento, enfim, o cabelinho cresceu, mas o meu ponto é só sobre a relação com a notícia. A gente, por vezes, a gente ouve relatos como esse da boca de outro, mas quando, na vida de outros, mas quando acontece dentro da nossa casa, a gente vive essa experiência de ter uma sensação física com a notícia. Jesus Cristo, quando ele olha para as multidões e as compara com ovelhas que pareciam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, ele tem essa experiência física com aquilo que ele estava olhando. Jesus Cristo, ele não consegue ficar indiferente àquilo que ele estava vendo. Então, quando a gente olha para esse exemplo de Cristo, de alguém que se importa a ponto de ter esse tipo de sensação com a leitura que ele faz do acontecimento, do cenário local, nós precisamos olhar para nós mesmos enquanto igreja. Se a gente olhar para a história da igreja e para a igreja evangélica como nós vivemos hoje, nós percebemos que nós demos um grande salto. Nós temos um poder econômico como não existia há anos atrás, naquele tempo em que eu falei que a gente olhava para os cristãos, para os evangélicos, e a gente conseguia identificá-los de forma muito fácil, mediante observação. A gente percebe que o grau de alcance, de abrangência, através de mídias sociais, de livros, de revistas, de artigos, a gente percebe que hoje é muito maior do que era há anos atrás. A gente percebe que existe um desenvolvimento intelectual, acadêmico, livros produzidos, filosofia cristã, gente que pensa com profundidade as doutrinas e as apresenta para a sociedade, dialoga de forma com qualidade. A gente percebe tudo isso crescendo de forma exponencial. No entanto, por que será que, por vezes, a gente ouve pessoas que não conhecem o Evangelho, que não foram alcançadas ainda por essa verdade, serem completamente refratárias por alegarem que trata-se de um discurso hipócrita, trata-se de um discurso que não tem simetria com aquilo que é falado, com o estilo de vida manifesto na sociedade. Mais cedo eu falei do carinho que eu tenho por essa igreja, e o pastor Cristiano, ele compartilhou muitas coisas que foram feitas aqui, e dentre elas ele falou sobre um momento em que as pessoas daqui da igreja iam limpar a praia, limpavam a areia da praia, catavam o lixo que estava na areia da praia. Um momento que ele chamou, que aqui foi chamado de cultura de graça, em que pegavam músicas, né, da cultura popular e dialogavam com os jovens da localidade. Ou seja, iniciativas como essa mostram que a igreja ela está olhando
para o que está acontecendo do lado de fora, está disposta a ouvir o que as pessoas têm a falar e, a partir daí, apresentam o Evangelho. Isso é demonstrar que se importa com o que está acontecendo na sociedade. Quando nós testemunhamos iniciativas como essa, como nós vivemos evidenciando características como essas, nós começamos a apresentar coerência entre aquilo que falamos e o estilo de vida que vivemos. Isso é muito diferente do que a gente procurar mecanismos para poder atrair pessoas para dentro da igreja, como se fosse uma espécie de arapuca evangélica, em que a pessoa vem entrando e, de repente, opa, vamos fazer a classe de novos membros. É bem diferente. É bem diferente quando a pessoa ela tem a certeza, e você não precisa gastar muito tempo argumentando, que você verdadeiramente se importa com ela. É diferente a pessoa se relacionar com você tendo a convicção de que você não está tão somente tramando uma estratégia para poder trazê-la para dentro da igreja, mas que você está empenhado em apresentar verdades tão excelentes, que mudaram a tua vida, que transformaram a tua história, que levaram você a ter uma perspectiva diferente, olhar para a existência com lentes diferentes, a desejar algo muito mais do que esse mundo possa oferecer, a ter sede de eternidade, porque você experimentou algo fantástico. A exemplo do restaurante, você hoje tem um fascínio, um grau de espanto, de encantamento, por algo tão grandioso que você deseja apresentar isso a outros. Então Cristo diz, se tiverem amor uns para com os outros, assim como eu vos amei, nisto reconhecerão que são meus discípulos. Então, o amor que nós evidenciamos, ele legitima a mensagem que nós proclamamos. O amor que nós demonstramos, ele confere autoridade àquilo que está sendo dito. O amor que, por vezes, as pessoas são alvo, isso vai gerar um discurso tão poderoso, como disse um pastor amigo meu, ele costuma dizer isso, ele fala que vidas transformadas são sermões poderosos. Então, trata-se de um amor que constrange. E nós percebemos isso em Cristo. Por vários momentos, quando eu li as Sagradas Escrituras e vi a forma como Cristo se relacionava com outros, o meu coração se sentia constrangido. Por vezes eu experimentei isso em contato com alguns irmãos. Eu sou militar da Força Aérea e eu tive a oportunidade de ir para o Haiti em 2010, a época do terremoto, daquele grande terremoto em 2010, e eu lembro que um haitiano, que foi o meu intérprete lá, ele, por acaso, ele era um pastor da Assembleia de Deus. E esse pastor, o nome dele era Eugênio de Source. E esse pastor, ele estava sempre muito bem disposto, sempre muito animado, sempre disposto a ajudar, a servir, fazer tudo da melhor forma. E teve um dia que ele chegou com um olhar assim um pouco mais abatido, né, com a cara mais de cansado. Aí ele falou para mim, eu perguntei para ele, o que houve, de Source? Por que você parece que você está meio desanimado hoje, tal? Você chega sempre tão animado. E o de Source falou assim, essa noite foi um pouco ruim. Mas por que, de Source? Essa noite eu tive muita dor de barriga, e tive muita diarreia, e choveu, e eu tinha que sair da barraca onde eu estava dormindo e ia para longe, para um lugar afastado, para fazer as necessidades, e voltava para a barraca, e depois começou a chover muito forte, a gente teve que ir para debaixo de um posto de gasolina abandonado, para poder se proteger da chuva, e depois voltava para a barraca, enfim, foi uma noite um pouco difícil.
Depois eu comecei a pensar na forma como De Surse me tratava, como meu intérprete, ele o tempo todo junto de mim, o tempo todo para onde eu ia, ele ia atrás, procurava a melhor forma de me ajudar, de me servir, e sempre chegava para trabalhar com a roupa sempre muito arrumadinha, sempre disposto, sempre extremamente sorridente. E eu tive vergonha das reclamações que por vezes eu faço. Porque eu vi tanto amor na vida do De Surse, tanto amor, que assim como aqueles cidadãos de Antioquia olhavam para os discípulos e falavam, esse é um cristão. Essa foi a minha compulsão ao olhar para o De Surse. Assim, esse é um cristão. São daqueles momentos em que a gente se sente indigno de ser chamado de evangélico, indigno de ser chamado de crente. Então, por que eu entendi que talvez fosse relevante nós meditarmos acerca dessa porção das Escrituras nessa noite? Quando a gente olha para o cerne da mensagem do Evangelho, aquilo que... Tem um versículo, né, específico que muitas pessoas apontam como o resumo de todo o Evangelho. Um versículo muito conhecido, né, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente olha para isso e a gente vê que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, ou seja, aquele que é o amor encarnado, aquele que é a justiça encarnada, aquele que é a bondade encarnada, aquele que é a graça encarnada, a misericórdia encarnada, aquele que personifica todas as excelências do ser divino. E ele enviou ao mundo por mim e por você. Ele não enviou ao mundo porque ele estava carente, mas ele enviou ao mundo para que eu e você, pessoas que são imperfeitas, pecadoras, pessoas que não dão conta da própria maldade do seu coração, ele enviou para que nós pudéssemos ter essa maldade, essa iniquidade paga por um sangue precioso, um sangue santo. E para que esse ser excelente, ele fosse feito maldito, para que eu e você pudéssemos ser feitos benditos de Deus. Para que nós pudéssemos olhar para os céus e não ver mais um juiz, mas ver um pai amoroso. Então, meus irmãos, eu gostaria de encorajá-los, né, nesse 7º ano de vida da igreja, a continuarem fazendo aquilo que vocês têm feito, né, durante toda a história dessa igreja, anunciando o Evangelho, mas sempre com os olhos fitos nesse tipo de amor que Cristo demonstrou aos seus discípulos, para que as pessoas, ao olharem para essa comunidade, não tenham outra alternativa do que dizer, lá estão os cristãos. Lá estão aqueles que estão dispostos a se autodoar, aqueles que estão dispostos a se autossacrificar, a fazer um esforçozinho maior para promover o bem de outros. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos porque pensar acerca do amor, Deus, pensar sobre um sentimento, algo abstrato, por vezes é difícil, porque nós somos diferentes, temos diferentes perspectivas da vida, e poderíamos, Deus, entender amor de diversas maneiras. Mas nós te louvamos, Deus, porque o amor que o Senhor nos convida a exibirmos ao mundo foi o amor manifesto em Cristo. Um amor excelente,
o amor de autodoação, de entrega, o amor sacrificial, o amor que promove o bem do próximo, o amor que não pensa em si mesmo. E ao fazermos isso, Deus, nós estaremos glorificando o Teu nome. Eu te peço, Senhor, que essa seja a experiência, Deus, dessa igreja, dessa comunidade de fé. Deus, que o Senhor aplique essa palavra de forma poderosa ao meu coração, ao coração dos meus irmãos aqui presentes. Deus, e que a CBM continue sendo um farol, Senhor, nessa cidade. Deus, evidenciando as excelências de Cristo. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós choramos. Amém, Senhor.